Deixa eu contar. Foi. Pode mandar, mano, tá gravando. Opa, beleza. Pessoal, antes de qualquer coisa, grande prazer estar aqui, tá? Tem alguém dando retorno. Dá uma confirmada para mutei. mim, por favor. Ah, não, beleza. O que que acontece, gente? Queria me apresentar para vocês, tá? Eu sou Marcos, sou embaixador da tribo da turma 21, tribo A, certinho? Era, mais ou menos, né? Porque o cargo tá acabando agora. Eu tô bem no finalzinho. No momento que eu tô falando para vocês, que seria do curso, eu tô terminando o módulo de back-end, tá? Então é mais ou menos o espaço de tempo que eu tô no curso para passar para vocês uns macetes aí, umas coisinhas já mais adiantadas, o que que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava nesse ponto do curso, certinho? Seria mais ou menos nessa pegada antes de qualquer coisa, tá? Pessoal, ao longo do curso da Tribe aqui, vocês vão ter algumas aulas específicas chamadas pílulas de abstração, tá? Essas aulas, elas são dadas com o intuito de ensinar para a gente qual que é a maneira correta de um desenvolvedor pensar na hora que está fazendo código. Então, como que eu vou aproximar de um problema? Como que eu vou quebrar um problema maior em problemas menores? Esse tipo de coisa. Ah, você está com um problemão? Quebra um problemão em problemas menores. Aí você resolve os problemas menores e o problema maior vai se resolver. Isso é muito lindo quando te falam, mas é muito difícil fazer quando todo mundo te fala para fazer isso, mas ninguém te ensina como fazer isso. Certinho? Então, essa aula serve principalmente como resposta para essa pergunta, tá? Então, a gente pode considerar aqui uma aula como pensar como um programador, né? E como se aproximar de um problema de tal maneira que facilite a resolução dele, tá? Até de um problema que você não sabe como resolver, certinho? Antes de qualquer coisa, pessoal, quem aqui é o mais viciado de todo mundo aqui? Que todo mundo, assim, todo mundo sabe, em toda a turma tem um viciadíssimo, que é aquela pessoa que é a referência de todo mundo que mais sabe de código, JavaScript, o cara sabe tudo, a pessoa manda bem demais. É o Daniel. Daniel, desmuta pra nós aí, fazer um favor. Faz a boa aí. Salve, Marcos. Opa. Maninho, fala uma parada pra mim, cara. Você pensa, quando você vai desenvolver alguma coisa, você pensa em JavaScript? Não, eu penso em Você português. pensa em português. Pessoal, se for para tomar uma coisa para levar dessa aula, que seja isso. Ninguém pensa em JavaScript. Ninguém pensa em programação. Ninguém pensa em lógica. Ninguém pensa em código, tá? Todo mundo pensa na língua que a pessoa pensa. Nenhum segredo aqui. Mas por que que eu trago essa pergunta agora aqui no início da palestra, tá? Principalmente porque o maior erro do programador iniciante é tentar pensar em código. Não dá, é impossível. Quanto melhor você for, mais claro vai ficando que é impossível você pensar em código. Você pode ter mais facilidade para transformar o seu raciocínio pensado em código, beleza. Mas você nunca vai pensar em código. Então você nunca vai... a pessoa está falando comigo qual que é o requisito, e eu estou pensando, ok, variável, papapá, papapá, nunca. Você pode até pensar, vou criar uma variável que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e tal, tal, tal. Mas você está pensando em português. Tem uns doidos que pensam em inglês, mas é a linguagem que você opera, certinho? Então, antes de qualquer coisa, o principal objetivo é esse, tá? Mantém em mente, e eu vou pedir para vocês manterem isso em mente ao longo da especificação toda aqui, tá? Da oficina, que a gente nunca deve pensar em código. Se você se pegar, se você descobrir que você está pensando em código, para tudo, respira fundo e volta para o português. Porque quanto mais você pensar em código, mais fundo no buraco você vai entrar, mais problemático o negócio vai ficar. Tá? Eu costumo visitar, eu tenho muitos amigos de muitas turmas, então eu costumo visitar o pessoal para dar uma ajuda com alguma coisinha. E a primeira coisa que eu falo para a pessoa, pode ser 90% das vezes é um projeto que eu já fiz, né? Porque né, o pessoal costuma pedir ajuda para projeto mais que eu já fiz, né? Mas a primeira coisa que eu explico para a pessoa, que eu peço para a pessoa, desculpa,
é para ela me explicar qual que é o problema que ela está tendo. Invariavelmente, a pessoa começa a apontar para o VS Code, tanto que vocês repararam que eu não abri minha tela aqui com o VS Code, nada disso. Invariavelmente, a pessoa vai começar a apontar para o VS Code e falar, olha, meu problema é esse aqui. Vai selecionar um bloco de código e falar, é isso. Isso adianta de alguma coisa? Agora que a gente está num contexto fora de código, isso adianta alguma coisa? A pessoa virar para mim e falar, não, o problema é esse quadrado aqui, ó. Não é nada. O código, tá? O código, ele é uma representação do seu pensamento, não o contrário. Você não deve escrever código e depois pensar o que o código faz. Não faz sentido nenhum. Todo mundo aqui vai concordar com isso. Então, antes de qualquer coisa, você deve pensar o que você vai digitar, pensar o que você vai fazer e pensar como que esse tipo de coisa vai operar. Então, antes de qualquer coisa, antes de você pedir ajuda para alguém, tá aqui o quadrado, o bloco de código que está dando problema é esse aqui, o requisito que está dando problema é esse aqui, seleciona o requisito no README, né, e pronto, é esse aqui que é o problema. Não. Eu quero, Marcos, o meu problema é o seguinte, eu quero pegar essa variável, eu quero multiplicar ela por 2, eu quero dividir ela por 4, e eu quero retornar esse valor. E isso, você pode me dar uma função que isso está escrito lá, sem problema nenhum. Mas eu quero que você me fale isso. Existe uma prática que chama RDD, chama Rubber Duck Debugging. Ela consiste em você ter um patinho de borracha e você explicar para o seu patinho de borracha o bloco de código que você tem que está dando erro. Aí você fala, Marcos, isso não faz nenhum tipo de sentido. Faz. E é disparada a melhor prática do mercado em questão de debugging. Por quê? Você não pode explicar para o pato... o pendrive do Yoda é bom demais. Você não pode explicar para o pato essa variável aqui faz isso. Não, você não pode falar isso. Você pode falar... a única coisa que o pato entende é o que você falar para ele. O pato só entende português, né? O pato é bobinho, tadinho. Ele só entende quá-quá. Então você vai ter que pegar o que está escrito ali e você vai ler linha a linha desse código, explicando para o pato com as suas palavras o que está sendo feito. Gente, é fatal. Eu prometo, 99% das vezes, na hora que vocês estiverem explicando para o pato qual que é o problema, vai chegar uma linha que vocês vão virar e falar, pera, deixa eu pensar o que essa linha está fazendo. Eu te prometo que é aí que está o bug. Eu te prometo. O bug vai estar nessa linha. Ah, mas Marco, mas como é que você sabe? Simples. Se você não sabe explicar o que a linha do seu código está fazendo, a chance dela estar com problema é altíssima, né? Que você sabe que tem um problema e você não sabe onde está. Mas até agora, tudo que você fez, você soube explicar. Chega nessa e você não sabe. Dá uma olhada nela com carinho, pensa bem, trava tudo e explica para o pato, não o que ela está fazendo, mas o que era para ela fazer. Pato, essa linha aqui, ela é para multiplicar o número que eu recebo na minha função por 2. Tá bom? Aí você olha para o seu código. Ah, mas eu estou multiplicando por 4, por isso está dando errado. Faz sentido? Agora, se você está andando pelo código, só lendo ele na sua cabeça, gente, o ser humano não é bom em interpretar as coisas sem falar. Por isso que quando você pega uma pessoa que tem dificuldade de leitura, de qualquer nível, a primeira coisa que ela começa a fazer é ler em voz alta. Lendo assim, murmurando. Às vezes ela lê baixinho, mas ela começa a ler em voz alta. Por quê? Porque isso ajuda ela a absorver. Isso é um comportamento natural. Então, você pegar o seu código e você explicar ele para alguma coisa, você pode ter certeza. A chance do seu problema diminuir ou você resolver ele completamente é absurdamente alta. Tanto que, voltando, por exemplo, né, de eu ajudando o pessoal com o projeto, tanto que depois que a gente faz esse exercício, que eu viro para a pessoa e falo, e tem gente aqui que eu já fiz isso, eu viro para a pessoa e falo, não, eu não quero saber o que o seu código está fazendo, eu quero saber o que ele é para ele fazer. O código eu vou ler e vou ver o que ele está fazendo. O maior problema da programação não é você errar o código. Não é isso.
O maior problema da programação é que o seu programa vai fazer exatamente o que você mandar. Não o que você quer, o que você mandar. Grande distinção, galera. Eu posso querer multiplicar por 2. Se eu digitar 4, vai por 4. O programa não quer saber. Todo mundo está aqui, me responde, por favor. Sobe reação, sobe o que precisar subir. O computador, ele é inteligente? Sim ou não? Bora que não subiu nenhuma aqui, cadê? Aí, ó. Galera, vambora. O computador, ele é burro igual uma anta. Não existe nada mais burro que o computador. Sabe por quê? Se você pegar um cavalo e você botar ele de frente para um precipício, o cavalo, ele vai saber olhar para o precipício e falar, não devo pular ali. O computador, se você digitar andar para frente, ele vai andar e ele vai morrer. O computador, ele é burro. Ele só é um burro muito rápido. Ele faz tudo o que você manda, independente de se essa é uma ordem inteligente ou não. Mas ele vai fazer isso muito rápido. A dificuldade em debugar alguma coisa não vem explicitamente do problema que a gente tem em entender por que está com problema. O debugging, ele vem principalmente na hora que você precisa encontrar onde está o problema. Você não sabe onde o problema está. Por isso que essa prática do RDD, de você ler para o patinho, e aí pode ser qualquer coisa, inclusive o pendrive do Yoda, essa prática de você explicar o seu código, ela é poderosa por causa disso, ela te ajuda a encontrar onde o seu código está com problema. Uma vez que você encontra onde o seu código está com problema, a resolução é só questão de mudar o que está escrito. Essa é a parte mais fácil. A pior situação que um programador pode se encontrar é quando ele recebe um erro. Então tá ali, rodei meu programa. Erro na linha 22. Você chega na linha 22. Não tem linha 22. Esse é o pior problema que você pode ter como programador. Porque ele não está te falando absolutamente nada. Ferrou. Onde que está o problema? 9 vezes de 10, o computador ele vai te falar, velho, cara, problema na linha 12. Dá um jeito lá. Aí você vai ver se errou um nome de variável. Olha que besteira. Você vai mudar e acabou, resolvido. Justo? Razoável? Essa uma vez é a vez que vai te travar 1 hora, 2 horas, 3 horas, se você não usar o RDD. Porque eu te prometo que com RDD é coisa de 10 minutos. Você vai gastar tempo, mas vai ser coisa de 10 minutos. O que me traz, tá, ao primeiro ponto oficial, tá, da oficina. O que acontece? A gente tem que ter alguma maneira de transformar o nosso pensamento pensado, né? Vamos comigo. A gente tem que levar o nosso pensamento para código. Como que a gente faz isso? Tá? Primeiro de tudo, quebrando em coisas menores. Alguém sabe me falar o que é abstração? Palavra do dicionário, abstração. Vamos ver quem que é o mais rápido com o Google aí. O Google responde certinho. Então, vamos lá. Ninguém foi rápido o suficiente para mim. Abstração é o ato de você ignorar algo que não é útil. Marcos, o que significa isso? Simples. Se eu falar para você, entra no seu carro, o que você precisa considerar para fazer isso? Você está com a chave? É útil. Você precisa saber se você está com a chave. Seu carro está próximo, porque senão você vai ter que ir até ele. Isso é útil. Você consegue ir até o seu carro, na situação atual que você está? Isso é interessante. Agora, e se eu te falar? Palhaços normalmente costumam usar nariz vermelho. Entra no seu carro. Isso é útil? O palhaço ter o nariz vermelho é útil? É informação útil? Não. É uma informação completamente inútil. Então, o ato de você abstrair é justamente você pegar tudo que você realmente precisa e você ignorar todo o restante. Abstração, gente. Quem aqui tem problema com o README da Tribe? Vamos lá. Todo mundo, né? Não tem uma pessoa aqui que não tem problema com o README da Tribe. 50% dos problemas com o README da Tribe são por problema de abstração. 50%. Tem uns problemas quebrados que são os requisitos que são doidos. Segue o jogo. Mas 9 vezes de 10,
O problema está em abstração, ou sua, ou da pessoa que fez o requisito. Certinho? Então, você pode ter um problema de teste, você pode ter um problema de N coisas, não interessa, mas 90% das vezes, ou a sua abstração, ou a abstração da pessoa que fez o requisito estava com algum tipo de falha ali, tá? Então, vamos lá. Por que a Tribe hoje, na minha época ela não fazia isso, tá? Por que que a Tribe hoje disponibiliza o README antes de liberar o projeto? Eu dei uma olhada na turma de vocês vão começar o Shopping Cart, né? Confirma? Beleza. Por que que a Tribe liberou o README antes de liberar o Shopping Cart? É justamente. Você tem que ler os requisitos. E não é você ler o requisito 1 e pensar, vou fazer... o Felipe, é a primeira vez que eles fizeram isso, porque foi uma solicitação especial dos embaixos, inclusive foi da minha turma. A gente conversou com a Tribe para fazer ela soltar sempre. Agora, toda vez, a Tribe vai soltar os READMEs um dia antes do projeto abrir. Para quê? Para dar tempo de abstrair. A Tribe não vai mandar os arquivos do projeto, porque a ideia é justamente abstrair. Vamos lá. É interessante eu pegar o requisito 1, ler ele e codar? 9 vezes de 10 não, galera. Não convém. Por quê? Porque você não tem aquela visão global do seu projeto. Uma coisa que a Tribe não disponibiliza para a gente, na maioria das vezes, né, é uma representação visual de como é para o projeto ficar quando ele estiver pronto. Se você sabe como que é para ele ficar pronto, como que é para ele parecer quando ele está pronto, é muito fácil você fazer uma engenharia reversa para chegar ali. Mas e quando não tem isso? Você precisa, pelo que os instrutores falam ali na hora que eles vão ensinar o projeto, né, na leitura do README, pelo que você vê ali na descrição do projeto, você vai ter que imaginar como é o projeto. Beleza. Por que não ler os requisitos de uma vez? Lê todos. Sabe por quê? É interessante. O cérebro humano ele é uma coisa muito doida, cara. Quando você vai ler um requisito, você vai estar na sua cabeça, tipo assim, vou criar uma variável e vou fazer isso aqui e tal, papapá. Luta contra isso. Esse pensamento não é interessante. Por quê? Porque você vai montar uma coisa, na maioria das vezes, que você vai ter que jogar no lixo por causa do requisito 4. Não justificava você ter lido o requisito 4 antes... Não justificava você ter lido o requisito 4 antes de você fazer o primeiro? Porque você fazia o primeiro de tal maneira que você já acomodava o 4. Super interessante. Pessoal, primeira parte, pílula de abstração do Marx. Se você tem um projeto para fazer, planeje o projeto inteiro antes de digitar uma linha de código. Ah, mas como assim, Marcos? Simples. Vamos fazer um aqui agora. Vamos lá. Stefano, vamos lá. Tá vendo isso aqui? Vou ter um treco desenhado aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é disparado a melhor ferramenta de criação de código que existe. Não existe nada melhor. Eu assisti uma palestra de um professor de uma das universidades mais porradeiras lá dos Estados Unidos. Cara, professor de código. Cara, é tipo assim, gigantesco. Ele estava na equipe que criou o C# da Microsoft. O cara criou uma linguagem de programação. O cara é muito violento. Ele estava dando uma palestra falando que uma vez ele estava sentado no computador dele na sala dos professores e ele tinha aquele famoso quadro que fica aqui, né? Aquele quadro branco para ele escrever umas abobrinhas, que fica lá. Chegou os caras da manutenção e tava levando o quadro dele embora. Por quê? Não faz sentido o professor de computação tá com um quadro em branco, com a caneta pendurada, né? Ele virou pros caras e falou, cara,
quem foi que solicitou tirar isso daqui? A pessoa é programadora? Os caras falaram, não. Foi o pessoal lá que precisou ir em outro lugar. Aí ele falou, você não prefere levar meu computador, não? E me deixar com o quadro? Porque ele é mais útil. Olha o pique do cara. Pensamento do cara. Isso mudou minha vida, cara. Isso mudou minha vida. Porque o que acontece? A gente pensa que a gente é muito inteligente, cara. A gente pensa que a gente é muito esperto. Ou que a gente é muito burro. Um dos dois. Normalmente é um dos dois. A gente nunca pensa, não, eu tô naquele nível ali. Esse cara, ele é 50 vezes o programador que 99% de nós vai ser na carreira inteira. E ainda assim, o cara teve a humildade de falar, cara, eu uso isso aí para abstrair meu código. Sem isso aí, eu não sei escrever código. Eu não preciso do meu computador se eu tiver isso daí. Se eu tiver isso daí, eu consigo fazer código na mão. Mas o computador não dá. Dizer que o pessoal saiu completamente atordoado e que isso ilustra a necessidade do desenvolvedor de não achar que ele deve sair abrindo o VS Code, lendo o requisito e sair metendo pau no código. Não justifica. Tá? O que remete justamente àquele pensamento. A gente pensa em JavaScript? Não, a gente não pensa em JavaScript, a gente pensa em português. Então você deve sempre pegar nosso caderninho e fazer. Tá? Pergunta rápida aqui. Quantas pessoas aqui já fizeram uma calculadora? Bom demais. Bom demais. Galera, quantas pessoas aqui já fizeram projetos sem ser os que a Tribe falou para fazer? Pergunta forte, hein? Eu entendo, não dá tempo. Pessoal, se eu levantar uma enquete aqui perguntando agora qual que é a coisa mais difícil de todas em começar um projeto, em fazer um projeto pessoal, todo mundo vai falar a mesma coisa. Todo mundo que fez vai falar a mesma coisa. Eu vou streamar. Eu vou mostrar para vocês qual que é a tela mais assustadora de todas. Deixa eu passar aqui. Pronto. Cadê? Deixa eu puxar isso para cá. Pronto, pessoal. Essa aqui é a tela mais assustadora de todas quando você vai fazer um projeto novo. Por quê? Não tem nada. Seu VS Code está vazio. Tá dando para ver meu VS Code certinho? Meu VS Code não tem nada. E é aí que tá o problema. O projeto da Tribe, ele vai te dar 20 arquivos, você entra nos arquivos e sai editando. É ótimo, é lindo, maravilhoso. Mas para você começar uma coisa do zero, você vai precisar do mais alto nível de abstração. Então vamos lá, vamos começar um projeto do zero. Eu começo pelo HTML, CSS ou JavaScript, galera. Vocês não mexeram com React não, né? Então vamos mexer com HTML, CSS e JavaScript. Começa por qual dos três? Tanto faz, né? Não tem nada de nenhum dos três. Então vamos começar com o HTML. Vou criar um arquivo aqui. Index.html. Muito tempo que eu não escrevo index.html, cara. Nó. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Aí, ó. Deixa eu pra cá. Então pronto, estamos aqui. E agora, quem lembra como é que começa uma página HTML, cara? Doctype, não sei o que lá, umas loucuras desse pique aí, né? Pô, não lembro, velho. Juro que não lembro. Mas eu posso dar uma exclamação aqui, ele vai me ajudar. Ó. Então pronto, agora ele vai meter o louco aqui para mim. Isso aqui, para quem não sabe, é o Emmet, tá? Detalhe, procurar depois, não vem ao caso para nós. Então agora eu tenho o body aqui. Pô, incrível. Eu vou fazer o quê? Uma calculadora. Beleza? Então pronto, tem uma calculadora. Se eu pegar isso aqui e rodar, isso aqui funciona ainda, será? Ó, olha lá que beleza, calculadora, tá funcionando. Mas eu tenho uma calculadora aqui? Não tenho uma calculadora aqui. Porque a calculadora, ela vai vir aqui
Aqui, ó, a calculadora vem aqui. Só que o que que acontece? O que que é uma calculadora? Porque eu não sei. Quem aí sabe descrever para mim o que que é uma calculadora? Isso é difícil, cara. É uma coisa estúpida, mas é difícil. Quem sabe definir para mim o que é uma calculadora? Pô, eu não sei. Sabe o que que eu faço? Eu abro aqui e digito calculadora. Então pronto, agora eu tenho a calculadora na minha frente. Isso aqui, ó, é o processo de abstração. Eu tô com um negócio na minha frente. Então agora eu sei, uma calculadora é um visorzinho e um monte de botão, certo? Então eu vou criar aqui, pô. Eu vou criar aqui uma div, vou dar para ele o ID de visor, e vou criar uma div e vou dar para ela o ID de botõezinhos. Opa. Pronto. Eu já estou muito mais perto. É estúpido, mas eu já estou muito mais perto. Beleza, mas os botõezinhos todos fazem alguma coisa. Quando eu clicar no 9, é para aparecer 9 aqui. Quando eu clicar no 8, vai aparecer aqui, tal. Antes de qualquer coisa, quantos botões eu tenho? Pô, vamos ignorar esses aqui de cima, né? Vamos fazer a boa aqui. 7, 8, 9, 1, ó, 4, 8. Tenho 16 botõezinhos aí. Vamos nessa? Então, beleza, eu vou botar aqui, ó, 16 botão. Então, beleza, o que mais? Quando eu clicar em algum botão, é para aparecer alguma coisa na tela, no visor, né? Estou chamando de visor. Alguém está discordando disso aqui? Parece bobo, galera, mas isso aqui é uma coisa que eu prometo ia travar qualquer um aqui na hora de fazer. Então, beleza. Isso aqui, ó, é uma coisa chamada abstração. Me interessa a ordem dos botões aqui, 7, 8, 9, X, 4, 5, 6. Isso não interessa tanto, né, quando você para pensar, porque isso é uma coisa de design. Se eu quiser começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu posso. Então, isso não faz uma calculadora, então isso não vai vir ao caso, estou abstraindo isso. São um monte de botão, e cada vez que eu clico num botão acontece alguma coisa. Certo? Então pronto, agora eu tenho minha calculadora aqui, ó. Eu tenho 16 botões na minha calculadora. Espera aí, só um segundinho. Só um segundinho aqui para eu puxar meu conteúdo aqui. Aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó. Tem aqui, minha calculadora está aqui. Questão de HTML. Se eu colocar 16 botões aqui e botar aqui no visor alguma coisa, ela está pronta. Juro, ela está pronta. Né? Eu não vou fazer isso agora, porque não justifica. Né? Mas aqui que entra o principal problema, galera. Essa parte aqui, clicar no botão. Quando eu clicar no botão, acontece alguma coisa. Né? Então, vamos lá. Quando eu clico no botão, algo acontece. Certo? Isso aqui, comentei aqui. Isso aqui é o que a gente chama de pseudocódigo. Tá? Tem vários níveis de pseudocódigo. Antes de qualquer coisa. Por que e qual o significado de um pseudocódigo, né? Pseudocódigo é o meio termo entre o nosso português e o JavaScript. Tá? Isso aqui é quando eu clico no botão, algo acontece. Isso aqui é 100% português, cara. Certo? E agora eu vou fazer uma outra boa aqui também, ó. Botãozinho, Add Event Listener, clique, função tal, faz tal. Isso aqui é 100% JavaScript, cara. Isso aqui não é nem um pouquinho... Dá para ler isso aqui? Dá, mas você está lendo código, certo? Então, o que que falta aqui? Falta um meio termo. E esse meio termo é o pseudocódigo, certo? Como você sabe JavaScript, todo mundo que sabe JavaScript, todo mundo que sabe português, dá para a gente pegar um meio termo deles e montar como? Algo desse tipo aqui, ó. Adicionar um evento no botão para que, quando clicado, aconteça tal.
Isso aqui ainda está em português. Mas está vendo que eu já estou usando terminologia de JavaScript aqui? Botão, ó, evento. Adicionar um evento no botão. É literalmente a mesma coisa que isso aqui. Só que em português. Esse pedaço aqui, ó, adicionar um evento no botão e botãozinho .add event listener é a mesma coisa. Concordam comigo? Para que quando clicado, ou seja, clique, o evento é clique, aconteça tal, ele chama a função tal. Isso aqui é o que a gente chama de pseudocódigo. Tá? Isso aqui, saber fazer isso daqui, é a coisa que vai separar você de ter um tempo horrível na Tribe e passar raiva demais e sofrer horrores, acabar com seu psicológico, ou você deslizar pela Tribe e falar, velho, achei bem de boa, na verdade. Essa aqui é a diferença. Tá? Se você tentar ir direto daqui, deixa eu tentar aumentar isso aqui, né? Se você tentar ir direto daqui para cá, você vai sentir que está faltando alguma coisa. Tá? Você vai sentir que está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é esse pedaço aqui. Se você já teve essa sensação que você sente que está faltando alguma coisa quando você vai programar, que, poxa vida, mas a lógica não está entrando na minha cabeça, eu tô escrevendo aqui, mas eu não estou entendendo direito o que está acontecendo, é essa linha aqui que está faltando. Marcos, você faz isso? Isso aqui é um commit que eu dei na minha calculadora. Eu fiz a calculadora, claro. Isso aqui é um commit que eu fiz na minha calculadora. Ó, minha calculadorinha bonitinha. Tá vendo? Aí, ó. Fiz ela em JavaScript, CSS e HTML puro. Não tem React, não tem nenhuma loucura, tá? E tá aqui, ó. Nada que ninguém aqui não conheça, né? Tem matemática, né? Funçõezinhas, né? Só que antes de fazer o projeto, a primeira coisa que eu fiz, e esse aqui foi o primeiro projeto que eu fiz depois de ver esse vídeo daquele cara, foi fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a abstração da calculadora. Eu queria ler com vocês, tá? A gente vai ler em parte para ver se tem alguma coisa errada. E para ver se tem alguma coisa que está muito destoante de uma calculadora, tá? Então vamos lá. Falando sobre o visor, tá? Lembrando que isso aqui é um commit de 5 de janeiro, tá? Eu não editei ele para essa aula lá. 5 de janeiro, 10h41 da noite. Sim, eu estava acordando 10h30 da noite. Então vamos lá. Sobre o visor, o string inicial é 0. Todo mundo está observando isso aqui na calculadora? Ao clicar num número, deve retirar o 0 e concatenar o número com o novo número. Ou seja, cliquei. Agora não é mais 0. Certo? Saiu o 0, ó. Retirar o 0. E agora, se eu clicar em outro número, ele tem que concatenar. Oi? Você dá um pouquinho de zoom pra gente, por favor? Ô, meu cara, perfeitamente. Obrigado. Aí, ó. Tá, dá pra ver direitinho agora? Beleza. Então, vamos lá, ó. String inicial é 0. Então, 0. Ao clicar no número, deve retirar o 0 e concatenar o número com o novo número. Cliquei, tirou o 0. Cliquei de novo, concatenou aqui. Correto? Porque isso aqui é uma representação de um número, mas isso aqui é uma string. Não é? Porque se eu vou ficar concatenando um com o outro, eu não estou somando, eu estou concatenando. Então isso aqui é uma string. Alguém discorda desse ponto? Alguém acha, ah, Marcos, isso não faz sentido? Se eu pegasse 9 mais 6, agora ele está se comportando como número. Mas ele ainda era um string. Então vamos lá, 9, 6, concatenou. Então é um string, certo? A concatenação dos dois números deve aparecer no campo resultado do visor. É esse aqui. Concatenou, né? Olha lá. Não tem nada de absurdo acontecendo ainda. Ao clicar no operador, o número total gerado deve ser gravado na memória como a da função do math, que é uma função que eu tenho no programa. Tá vendo que isso aqui não é eu pegando e escrevendo, ah, bonitinho, portuguesinho, a calculadora funciona clicando no botão, não. A concatenação dos dois números, ou seja, isso aqui é JavaScript. A string inicial é 0, isso é JavaScript. Ao clicar no número, isso aqui é um evento.
Então, isso aqui é JavaScript. Concatenar o número. Isso aqui é JavaScript. Mas isso aqui está misturado com português. A concatenação dos dois números deve aparecer no resultado visor. No campo resultado do visor. Então, está aqui. Concatenou, ele vai aparecendo. Certo? Então, vamos embora. Ao clicar no operador, o número total deve ser gravado na memória. Como que eu gravo alguma coisa na memória, gente? Usando uma variável. Eu não estou falando explicitamente, vou usar uma variável para gravar isso. Por quê? Porque isso é JavaScript puro. Agora, eu falar, vou gravar na memória alguma coisa, isso é português com JavaScript, isso é pseudocódigo. Então, quando eu clicar no operador, ele gravou ele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, se eu vier aqui e matar ele, ó, aliás, vamos lá. Se eu vier aqui e clicar aqui, ó, qualquer coisa, ó, 8. Ele matou aquele valor antigo. Não é mais igual. Né? Não tem mais o 666. Ou seja, o meu... Misericórdia, 666 não, gente. Vamos lá. 99 vezes 8. Então, eu tenho 99 aqui. Vezes, que é o operador que eu cliquei. Certo? E quando eu cliquei no botão, o comportamento mudou. Ele não está mais concatenando. Ou seja, quando eu clicar em algum dos operadores, o comportamento do visor tem que mudar. Alguém está perdido aqui? Alguém está precisando de algum auxílio? Está todo mundo concordando com isso. Marcos, isso é simples. Sim, com esse negócio aqui atrás é muito. Extremamente. Isso aqui é um projeto de 2 horas, com esse negocinho, 3 dias sem. No mínimo. Então, vamos lá. O número total gerado deve ser... aí, ó. O número total gerado deve ser enviado para o campo current do visor junto com o operador selecionado. Aqui, ó. Esse aqui é o número total gravado, né? E esse aqui é o operador. Esse aqui, então, é o campo current. Isso aqui é minha abstração, viu, gente? Isso aqui é o que eu fiz. Eu tinha menos tempo de JavaScript que vocês têm hoje mexendo com isso aqui. Só para confirmar. Tá? Então, eu não estou falando da questão da experiência. Estou falando da questão da prática. Essa aqui é a prática. Tem que fazer. Então, vamos lá. Ao digitar um novo número, deve ocorrer a mesma coisa do passo 2. Qual que é o passo 2? Ao clicar no número, deve retirar o 0 e concatenar com o novo número. Então, quando eu cliquei no 8, ele tirou o 99 e veio aqui o 8. Beleza? Beleza. Isso aqui, gente, eu não digitei uma linha de código ainda, tá? Eu só tô pegando a calculadora que está na minha frente, que está no meu computador, e estou observando como ela funciona. Eu podia ter imaginado isso na minha cabeça. Mas se eu tenho um negócio pronto na minha frente, eu vou usar um negócio pronto na minha frente, porque é uma referência direta. Então, vamos lá. Ao clicar em um operador... ok. Operador mostrando... Ao clicar em um operador, o número mostrado no display deve ser salvo como B de do math. Ou seja, eu já tinha aqui, ó, um primeiro número salvo. Agora, Agora, quando eu clicar em algum operador, eu vou salvar ele como B. Eu vou salvar o segundo número. Ó, pum. E o operador deve ser enviado como a função do match, ou seja, aquele operador que está aqui, ó, vamos lá, de novo, 99 vezes 2. 188, né? Não, 198. Estou fazendo a calculadora, hein, galera? Vamos lá. Quando eu clicar em algum desses operadores, é para ele fazer essa conta aqui. Então, vamos lá. Menos. Aí, apareceu ele e o menos. Ou seja, eu tenho uma função que é a função faça matemática. E nós vamos lá nela agora. Aqui, ó. Cadê? Faça matemática. É um switch case besta. Olha que coisa boba. Dependendo de qual operação, se for mais, eu vou retornar A mais B. Eu vou pegar os dois números que eu salvei, né? Se for mais, eu retorno A mais B, menos A menos B, dividido A dividido por B, e multiplicação A vezes B. Isso aqui é o básico do básico. Isso aqui é a aula de terceiro dia de JavaScript que vocês tiveram. Eu sei disso. Né? Então não tem nada demais aqui. Então vamos lá. Volta lá. Mandou para a função, o resultado vem para cá. Então tá aqui. E o operador que eu acabei de clicar vai vir para cá. Justo? Justo. Essa aqui é a minha calculadora. Isso aqui está pronta a calculadora. A lógica da calculadora inteira é essa. Tem alguma coisa na calculadora que funciona diferente disso daqui?
Se eu clicar 44 vezes 9, menos 3, mais 9, dividido por 3, cliquei igual. Vai funcionar igual toda vez, não é? Porque a ordem das coisas que estão acontecendo é justamente essa daqui. Ou seja, eu abstraí a calculadora. Criar o código a partir disso daqui é muito simples. Tanto que vamos voltar lá na calculadora. Olha, olha a função, quão básica é a função que resultou daquela abstração. Dá para você fazer um negócio numa função gigantesca, é uma loucura, né? Dá para fazer. Mas se você quebrar ele nesses pequenos problemas, ou seja, ao clicar no número, deve retirar o zero e concatenar o número com o novo número. Pô, isso aqui é uma função que eu vou ter que ter. Então, eu vou ter essa função. Qual que é aqui, ó? Change result. Eu fiz essa função. Aqui, ó, concatenar o número, né? Olha lá. Concatenar o número. Aí já deu uma função maior. Por quê? Porque eu estou lidando com o visor aqui. Beleza? Beleza. Mas a lógica que me leva a construir as funções é isso daqui. E eu tenho certeza que se eu soltasse, faça uma calculadora na mão da maioria das pessoas aqui hoje, elas iam falar, eita, é mais difícil do que eu imaginei. Se eu soltasse esse arquivo junto, a pessoa ia falar, nossa, Marcos, você me deu um projeto muito trivial, cara, é muito bobo. E isso é muito... E isso aqui é o que leva você a diferenciar o nível de dificuldade. Então, vamos lá. Agora, eu vou abstrair o HTML, né? Porque eu preciso fazer um negócio aparecer. Então, no HTML da minha página, o resultado básico é 0. Né? Eu vou usar um if para se no HTML tiver exatamente 0, ou seja, se isso aqui for 0, ele limpar antes de concatenar. Ou seja, se tiver 9, ele vai concatenar. Ó. Se tiver 8, ele vai concatenar. Se tiver 4, ele vai concatenar. Se tiver 0, ele vai substituir pelo número que você está apertando. Grande diferença. Mas você vai falar, no Marcos, esse é um comportamento que muda muito. Não, é um if. Tá aqui, ó. Usar a relação if para ver se tiver 0, ele limpa. Se não, ele coloca o número. Vou usar o toString para concatenar os números e fazer aparecer eles no campo resultado. Ou seja, tá aqui, ó, 99, 5. Pronto. Eu estou transformando números aqui. Isso aqui é uma string. Como que eu estou fazendo isso? Eu estou usando esse método toString aqui. Pegando um número e transformando ele em string. Beleza? Agora vamos continuar. Continuando lógica, agora é JavaScript, de novo, né? Clicar no operador salva o atual do resultado e transforma com o papapá, fazendo isso e fazendo aquilo. Então, tá vendo? Ó, pode ser mais, menos, multiplicação, divisão. Tá vendo? Então, a leitura que eu quero fazer da calculadora, no final das contas, é justamente essa. Se você quebrar o problema em problemão, que é faça uma calculadora faça um visor. Aqui, ó. Isso aqui é um visor. Ó, ó, ó. Pronto, esse aqui é o visor. Acabamos o visor. O visor da calculadora funciona aqui. Isso aqui são os botões da calculadora. Né? Aqui os botões de limpar a calculadora. Ó. Olha lá, utilizando... Quando eu clico na calculadora, eu apaguei a calculadora, já... Quando eu clico no botão de deletar da calculadora, ele vai limpar o último número. Quando eu clicar em limpar, ele vai matar tudo e setar como 0. Ou seja, volta as variáveis que eu estava salvo para 0, volta o operador que estava salvo para 0, volta tudo para 0. Marcos, o que que resulta isso, cara? Aí, ó, nossa calculadora. Essa é a nossa calculadora que a gente acabou de abstrair inteira. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Volta pro VS Code, cadê o nosso VS Code? 16 botão. Tem mais 2 aqui, podia limpar e tal, né? Mas são 16 botão. Certo? Eu tenho aqui o botão, tá, ó, cliquei 9. Tava 0. Então colocou 9. Cliquei 8. Agora tá aí. Tá funcionando. E essa aqui, galera, que é a pegada, ó. Você incluir, agora falando, tá? Quanto a questão de mercado, quanto a questão de trabalho, quanto a questão de ganhar aqueles big monies, né? Se você inclui sua abstração do projeto
junto com o projeto pronto. Por exemplo, eu tenho um projeto para fazer, que eu tenho que fazer uma agenda, né? O cara tem que entrar no site, logar e tem a agenda dele lá. Se eu incluir isso aqui, o cara que vai te avaliar, ele não precisa abrir seu código. Ele sabe exatamente o que você pensou para fazer. O cara não precisa ler seu código. Ele vai entrar no seu código sabendo, ele vai entrar porque tem que avaliar seu código, claro, né? Mas ele não precisa, ele não vai nunca, em nenhum único momento, ele vai entrar no seu código e travar falando, cara, o que que essa função aqui era para estar fazendo? Eu não estou entendendo. Porque o que te ferra com o cara que vai fazer uma análise do seu código é ele virar para você e falar, tá, mas o que que essa função faz que eu não estou entendendo? Não estou entendendo o que que essa função faz. Ele tendo isso daqui, ele consegue entender o seu código de cara. Quando eu entro para ajudar uma pessoa e a pessoa fala, Marcos, o problema está no bloco, nesse bloco aqui. Eu falo, tá, mas o que que é para isso aí fazer? A pessoa vira e fala, não, Marcos, é isso aqui, ó. Esse bloco é para fazer exatamente isso aqui. Eu quero pegar dois números, concatenar eles dependendo do valor e papapá e tal, tal, tal. Eu entendo na hora. Eu não preciso ver o código. E mais do que isso, na hora de debugar o código, ah, Marcos, meu código está com problema. Se eu ler isso daqui, na primeira lida do seu código, eu sei te falar exatamente onde está o problema. Eu sei te falar exatamente onde está o problema. Agora, caso contrário, Marcos, não, o problema está nesse bloco aqui. Eu vou ter que ler o código inteiro para entender o que está acontecendo. E isso não é, na maioria das vezes, uma coisa viável. Ô, Marcos, o que é esse isResult? Não sei, velho. Eu fiz esse negócio faz quase um ano já, essa praga desse negócio. Eu não faço ideia do que é esse isResult. Eu só sei que se essa parada for verdade, é para eu pegar o result e e limpar o conteúdo de texto dele. Eu não sei o que é isso. Eu não faço ideia do que é isso. Mas lendo isso daqui, eu consigo falar, ah, tá, esse isResult aqui, que está limpando o conteúdo, deve ser essa parada aqui de limpar o número do input, né? Eu consigo supor o que é o código, e sim, nesse caso é. Olha lá. Ah, se for zero, não dá para dividir por zero. Ah, legal, então aparece no visor, né? Se eu tentar dividir por zero, ele aparece falando, mano, não pode. Então, tipo assim, ah, legal, vamos ver. Aqui, ó, a string que eu concatenei. Pô, se ela tiver ponto, vai ter diferença, porque eu vou tratar como decimal. Tá vendo as pequenas nuancezinhas? Essas pequenas nuances que a gente não vê quando a gente está operando no português para código, a gente vê muito fácil quando a gente está trabalhando elas com pseudocódigo. E é aí que tá. O que é abstração? Abstração é você ignorar tudo que não interessa. O que é o pseudocódigo? O pseudocódigo é abstração aplicada ao português pensando no código. Tá? É justamente essa pegada que é interessante de todo mundo ter. Tá? Então, eu vou abrir agora para dúvida. Se alguém tem algum tipo de dúvida, algum tipo de dor de cabeça aqui, eu vou dar abrir um pouquinho para dúvida aqui, porque eu vou partir para outro exemplo. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma loucura para falar aí? O que tem para nós? Ô, mano, então, tipo, isso aí, o pseudocódigo é literalmente você pegar, você fazer uma fusão entre literalmente descrever, fazer uma redação sobre o que você tem que fazer para construir uma calculadora e fazer aquela, tipo, abrir o VS Code e começar, tipo, a codar coisas e meio que ir pensando enquanto coda, né? É, tipo, é a fusão disso, tipo, é uma ponte, né, mano? Aí, ó. Se você jogar no Google, ele vai te falar isso aqui. É uma forma que você escreve seu algoritmo de maneira simples, sem a necessidade de conhecer nenhuma sintaxe de programação. Isso é interessante, viu, gente? Por quê? Tá? Esse último pedaço aqui, ó. Sem necessidade de conhecer nenhuma linguagem de programação. Sabe por quê? Vamos voltar na minha abstração aqui, ó. String inicial é zero. Isso aqui serve para JavaScript, para Python, para C Sharp, para Java, para qualquer coisa. Programação
isso aqui vai funcionar. Ao clicar no número, deve retirar o zero e concatenar com o novo número. Concatenação, qualquer linguagem tem. Ao clicar no operador, deve ser gravado na memória. Gravado na memória é o quê? Uma variável. Qualquer linguagem tem. Como a função do match. Qualquer linguagem tem alguma maneira de você replicar bloco de código, que é o que a gente chama de função, né? O número total deve ser enviado para o campo corrente, papapá, isso aqui, né, não tem nada aqui. Olha lá, mesma coisa. Aí, ó, salvar o número B e mandar fazer a parada, ou seja, qualquer linguagem vai funcionar isso aqui. A função do match vai retornar o resultado que deve aparecer no resultado do visor. Qualquer linguagem tem retorno. Ô, Marcos, o Vitor Oi. tá com a mão levantada aqui. Você consegue Fala se com nós, desmutar, Vitor? Consegui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Fala, Marinho. Tirar uma dúvida. Você escreve tudo de uma vez ou você escreve uma parte e produz, escreve a outra e produz? Boa pergunta. Depende. Depende. Vamos lá. O que acontece? Duas coisas, tá? Quanto mais experiência você pegar programando, mais automático isso aqui fica, tá? Então, se você conversar com um cara, por exemplo, os nossos professores, pegar um seniorzão bolado, assim, cara gigante mesmo, nu, pessoa manja pra caramba, né? Você vai falar o problema pra pessoa e você vai ver a pessoa fazendo isso aqui, ó. Tá, fiz. Ela vai ter passado por todo esse processo aqui e vai ter produzido na cabeça dela o código. Aí é só questão de digitar. Quanto mais proficiência você tiver com lógica, mais automático esse processo aqui fica. Entendeu? Então existem coisas que são simples o suficiente para que você não precise fazer isso aqui mais. Vai depender do seu nível de senioridade. Por que eu fiz para calculadora? A calculadora é simples, pô. Vocês estão vendo aqui que ela é simples, né? 20 linhas de abstração, um negócio complicado? Não é, cara. É um negócio simples. Entendeu? Mas para mim era difícil. Porque eu comecei na Tribe em fevereiro. Eu tinha 20 dias de JavaScript quando eu fiz isso aqui. Entendeu? Então, eu estava super verde no negócio. Eu não sabia fazer. E é por isso que eu fiz a abstração inteira de tudo, como funciona e tal. E o negócio é o seguinte, eu não queria fazer uma calculadora qualquer. Eu queria fazer uma calculadora que funcionasse explicitamente igual a essa daqui. Eu peguei a calculadora do Windows e falei, cara, eu vou replicar a calculadora do Windows. Ponto. Então eu tive que pegar ela e observar como ela funcionava. Isso é interessante, galera. Eu não sei, tá? Se na calculadora do Windows ela funciona desse jeito. Isso aqui é minha interpretação de como ela funciona. Eu consegui replicar o comportamento dela vendo como ela faz. Grande diferença de pegar ela e refazer ela. Porque eu não sei como que ela opera aqui. Certinho? Eu não sei se quando eu clico 9 e eu clico 6, ele concatenou uma string aqui. Eu não sei. Ele pode muito bem, aí vamos lá, exercício, né? Ele pode muito bem ter multiplicado 9 por 10 e somado 6. Não faz sentido? Dá 90 mais 6, 96. Eu gosto do meu jeito de concatenar. Não funcionou, então tá ótimo. Tem N jeitos de fazer. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais explícita agora, tá? O que acontece? De acordo com o seu nível de senioridade, você vai tendo mais facilidade para poder abstrair códigos cada vez mais complexos de maneira que eles fiquem simples. E você faz isso na sua cabeça. Beleza. Porém, isso não significa que você deve falar, eu vou abstrair só quando for necessário. Por quê? Se você parar para abstrair só quando for necessário, provavelmente você já fez um negócio grandão, sem abstrair, e o negócio está bugando, e é por isso que você está tentando abstrair. Aí está virando bagunça. Ou seja, o negócio não vai funcionar tão bem quanto ele poderia, se você tivesse parado para abstrair lá do início. Né? O código não vai ficar tão organizado quanto ele ficaria se você tivesse abstraído do início. Então,
Resposta explícita para a sua pergunta. Você deve abstrair sempre e você deve abstrair tudo de uma vez? Não. Mas você bem que podia. Você não deve fazer isso sempre, não. Mas bem que você podia, viu? Você ia ser muito mais feliz, cara. Eu te prometo, você ia ser muito mais feliz se você fizesse isso aqui sempre. Entendeu? Isso é uma coisa que ela é 100% optativa. A maioria das pessoas não faz. E aí elas trombam com um problema lá na frente. Entendeu? Porque quando você tem um problema com o seu código e você precisa abstrair uma resposta, vamos lá. Você precisa encontrar uma maneira de resolver um bug, certo? Quando você não abstrai, você vai responder isso da sua cabeça. Como eu resolvo esse bug? Vou procurar na minha cabeça um jeito de resolver. Quando você já está com a abstração pronta, você vai procurar aqui um jeito de resolver. E a sua cabeça, tipo assim, a nossa cabeça, ela é uma coisa meio doida, cara. Por quê? Porque no meio do papo de, pô, vou pegar esse bug aqui, vou criar uma variável, vou multiplicá-la por 2 e papapá, vou concatenar, multiplicar isso e aquilo. No meio dessa brincadeira, você pensa, pô, eu queria um iFood. E acabou seu raciocínio. Acabou seu raciocínio. Matou o negócio. Você vai começar de novo. Tipo, eu queria um iFood, um açaizinho caía bem aqui agora, viu? Alguém, no meio do seu raciocínio, alguém vira pra você e fala, ô, Vitor, tudo bem com você? Aqui, te mandei aquele e-mail lá, viu? Acabou seu raciocínio. Seu WhatsApp toca, acabou seu raciocínio. Instagram toca, acabou seu raciocínio. A quantidade de oportunidades que você tem para o seu raciocínio ser perdido no meio dessa brincadeira é muito alta. Já aqui, você está lendo o que você já fez. Você está lendo o seu pensamento de antes. Cara, eu tô cansado de fazer isso, cara, tá? Eu não abstraio todos os meus projetos, mas eu me arrependo todas as vezes que eu não abstraio o projeto. Eu me arrependo. E mesmo assim eu vou lá depois e faço de novo, não abstraio. Mas toda santa vez eu me arrependo. E sabe o que eu faço? No meio do projeto que eu não abstraí, eu tenho que parar e abstrair ele de novo. E aí eu vejo que uma função que eu fiz 100 linhas atrás, ela não está casando com a abstração que eu tinha pensado. Eu vou ter que refazer ela. Quando você vê, você matou metade do seu projeto. Como se fosse um checkpoint, né, mano? Para o seu Justamente. pensamento. Justamente. Então você não tem que, quando você morre, você não precisa voltar do início, né, velho? É Você já justamente. volta ali no checkpoint. Exatamente. Aqui, ó, eu fiz aqui o negócio do visor, cara. Eu não preciso mais lidar com ele, não. Qualquer problema de visor que eu tiver, eu vou vir aqui. Cara, são 8 linhas de texto, não é nem de código. São 8 linhas de texto corrido, cara. Isso aqui é trivial para você ler isso aqui e pensar, agora eu vou ler o código e vou ver se é isso aqui que está sendo feito. Você comparar o código com o pseudocódigo é muito fácil, tá? Você pegar o código pronto e pensar, o que eu queria que esse código fizesse mesmo? Porque até esquecer você esquece. Aí vira dor de cabeça. É muita dor de cabeça. Entendeu? Então, dica boa. Nossa, Marcos, esse projeto aqui ele parece ser muito de boa, cara. Ele vai ficar mais de boa ainda se você abstrair. Nossa, Marcos, esse projeto aqui parece ser difícil pra caramba, cara. Ele não vai ser mais difícil se você abstrair. Faz isso. Abstrai o projeto, cria seu pseudocódigo. Tem gente que prefere fazer mapa mental, esquema, né? Fluxograma, tudo, esse tipo de coisa. Desenho, etc. É bom, é muito bom, cara. É muito bom. Só que escrevendo, o interessante de você escrever é que as palavras que você está usando na sua escrita, elas já te dão uma dica do que você estava pensando. Quando você está desenhando, você pode muito bem desenhar e ficar muito bem desenhado. Só que se você precisar voltar naquele negócio ali, e se você desenhou mal desenhado? Se você desenhou... E se o seu desenho não te passa o que você estava pensando na hora? Né? É aquele negócio, cara. Alguém aqui já teve naquela situação de, pô, eu tô com o BO, vou deixar pro Marcos do futuro, cara. O Marcos do futuro é que se vire. Porque, pelo amor de Deus, né? Deixa pro Marcos do futuro resolver. Todo mundo aqui já teve numa situação dessa, né? Abstrair, fazer pseudocódigo é o contrário.
É você falando, bicho, vou ter uma dorzinha de cabeça aqui, vou gastar 10 minutinhos aqui, mas o Marcos de 2 horas, daqui 2 dias, daqui 3 meses, que você vai... Existe programa, né? Numa empresa, você vai lidar com programa meses, né? Daqui 3 meses, o Marcos do futuro vai falar, caramba, cara, eu não faço ideia o que eu tava fazendo aqui. Por que esse negócio é desse jeito? Eu não sei. E aí você vai ter a sua abstração. E você vai ler ela, e você vai agradecer, ajoelhado, falando, Marcos do passado, muito obrigado, cara, você é gigante. Você me salvou. Porque sem isso aqui eu nem ia saber o que esse negócio faz mais. Aquele negócio que o pessoal fala muito, documente o seu código. Essa aqui é a primeira parte da documentação do código. São 3 processos. Documentação do código são 3 processos, são 3 passos, tá? Você abstrai o código, faz o seu pseudocódigo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer o código. O terceiro passo é você falar o que o código está fazendo em relação à sua abstração. Isso aí é documentar o seu código. Eu te prometo, entre um cara que fez um código absurdamente bom e não documentou, e um cara que fez um código mais ou menos, mas documentou o código dele, os caras vão contratar o cara que documentou o código 100 vezes de 100. Eu te prometo isso, sem nenhuma dúvida. Porque documentar é uma habilidade que quase nenhum desenvolvedor tem, né? Justamente porque a maioria das pessoas negligencia esse aqui, ó, esse pedaço aqui, vai direto pro código, tá? A maioria das pessoas negligencia isso daqui, e quando chega na hora de falar o que o seu código tá fazendo, o cara vai virar para você e falar, lê o código que você entende. Então é melhor o código tá muito bem escrito, porque senão não dá para entender. Aí acabou, aí já era. E essa que é a pegada de abstrair nesse aspecto aqui. Certinho? Tem mais alguma dúvida nesse aspecto aqui? Que eu já vou puxar para a próxima brincadeira aqui já. Bora. Então é o seguinte, galera, ó. Cadê aqui? Joguinho da velha, alguém já jogou? Vamos lá brincar. Bora, Stefano. Comecei. Pode Aí, ó. pôr diagonal aí. Você Aí, perdeu. pô, você pôr a paia demais. Ah, vou até me Bom mutar de novo. demais. Perdeu. Galera, jogo da velha aqui, cara. Pô, mó de boa, né? Tipo assim, faz o xizinho, faz a bolinha, faz o xizinho, faz a bolinha. Stefano perdeu de novo. Aí, ó. É de boa, não é? De jeito nenhum. Isso aqui é um inferno de fazer, cara. Isso aqui é horrível. Mas o que eu fiz? Olha lá. Tá o projetinho. Olha lá, ó. Index, script, styles. Tá falando aqui que precisa de alguns detalhamentos de CSS que eu fiquei de fazer 10 meses atrás. XGH, galera. Então vamos lá. Vamos abstrair o código. Aqui eu fiz a parada em inglês porque era um exercício que eu estava fazendo, né? Mas é a mesma pegada. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, eu preciso, ao passo a passo, isso aqui é um nível mais alto que eu fiz de abstração, porque eu já tinha pegado a manha um pouquinho mais, isso aqui veio depois da calculadora, né? Então vamos lá, eu já tinha feito um passo a passo do que eu devia feito. Olha a minha abstração. Minha abstração é só isso. Olha que de boa. Ela diminuiu muito a quantidade, só que agora eu criei um passo a passo. E mais do que esse passo a passo, eu peguei e falei, cara, aqui ó, você vai fazer o HTML e CSS, e eu coloquei qual que é o HTML que eu imaginei que ser. Eu desenhei no papel como que ia ser um jogo da velha, e falei, cara, eu tenho um body, eu vou ter um main, que é o jogo, né? Eu vou ter uma section, que é um botão mais um parágrafo, ou seja, eu vou ter uma coisa escrita, né? Ó. Botão mais uma coisa escrita, né? O título aqui. Justo? Eu vou ter uma section que vai ser o jogo, ou seja, aqui, ó, tá vendo que aqui é diferente? Aqui, ó, tem né? Ó. Delete isso aqui. E vai ser 9 divs num grid de 3x3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui, cara, você vai falar, ah, Marcos, isso aí são 9 botões? Não, são 9 divs. Abre para você. Aí, ó. São 9 divs. Cada uma com uma classezinha. Vazio, tá vendo? Usei grid do CSS aqui para ficar bonitinho. Olha lá. Eu ainda coloquei, cara, como é que eu vou fazer esse CSS? Eu vou deixar o gap entre elas 0 e a borda, o que separa isso daqui, ó, você fala, pô, Marcos, como é que você fez essa borda? Cara, genial. Essa aqui é literalmente a borda do CSS da parada. Então, nesse quadrado aqui eu tenho borda aqui e aqui. Nesse quadrado aqui eu tenho borda aqui, aqui e aqui. Nesse quadrado aqui eu tenho borda aqui e aqui. E assim eu vou montando um jogo da velha, mas na verdade isso aqui é só um quadradão. Vou ver se dá para pegar ele todo aqui. Game Boy, olha lá, é só um quadradão. Cheio de div. Bota fé? Olha lá, um monte de quadrado. Então beleza, ó. As bordas vão ser um jogo da velha perfeito. Fazer o CSS, papapá, tá aqui, adicionar a funcionalidade. Olha o pseudocódigo. Eu vou ler, tipo, porque não manjo do inglês, eu vou ler a parada aqui, tá? Ó, vamos lá. Adicionar funcionalidade para o jogo. Cada div tem que ter um event listener para que, uma vez que ele é clicado, ele é marcado pelo jogador atual. Você tá vendo o xizinho aqui, ó? Vendo o xizinho? Tá mostrando que ele é o jogador atual. Se eu clicar, mudou pro bolinha. Quando eu clicar, ele vai marcar o bolinha. Certo? Reiniciei. Ninguém ganhou, foda-se, né? Vamos lá. X agora. Vai X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X. Aí, certinho? Então, o que vai... Aí, quem ganhou? Tá aqui, né? Então, beleza. Qual que é o rolê, ó? Cada div tem um listener, e aí, quando ele é clicado, ele é marcado pelo jogador atual. O que define o jogador atual? Esse X e O aqui. Eu verifico qual deles está com a active, ó. Tá vendo aqui? Tem uma classe ativa. Cliquei, mudou para o outro. Aí, quando eu pegar e montar aqui a paradinha bonitinha, quando eu clicar aqui, ele vai ver, qual que está ativo? É o bolinha? Então, vou botar uma bolinha e vou mandar o ativo para o X. E assim muda, certinho? Ó, uma vez que uma div foi marcada por um jogador, um outro jogador não pode marcar a mesma div. Ou seja, ó, tô clicando aqui igual um idiota e não acontece nada. Porque senão seria um jogo da velha bem paia, né? Todo mundo marcando o mesmo lugar. Uma div pode ser um X ou uma bolinha, dependendo do jogador que ganhou ela. Bom demais. Aí você fala, Marcos, como é que você verifica se o cara ganhou? Eu verifico todas as possibilidades, cara. Eu tenho um quadrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As possibilidades de ganhar, eu documentei todas elas. 1, 2, 3, 1, 4, 7. Então, aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 4, 7. 1, 4, 7, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 4, 7. E assim vai, né? Não sei o que eu tava pensando na época, não vai. Segue o jogo aí. Então, documentei todas as possibilidades, né? E eu tenho um monte de if, verificando se alguma dessas possibilidades aqui foi realizada. Se alguma dessas possibilidades for realizada, eu vou pegar qual que é o cara que é o dono dessa possibilidade e vou falar que ele ganhou. Faz sentido? Aí, ó, se uma das combinações é encontrada, beleza, o cara ganhou. Se nenhuma delas é encontrada, muda o jogador. Acabou. Aí, ó, passo 4, adicionar funcionalidade para o botão de reset. Aí, ó, quando clicar, ele tem que limpar o tabuleiro, né? E todos os valores salvos. Ou seja, isso aqui tá salvo, isso aqui tá salvo, isso aqui tá salvo, isso aqui tá salvo. Tá salvo como vazio, mas tá salvo. Então, ó, cliquei, ó, matou. Tá vendo, ó? Então, vamos lá. Aí eu tenho que adicionar aqui, ó, a funcionalidade para saber qual que é o que tá funcionando. Eu tenho que adicionar um footerzinho, ó. Footerzinho bonitinho. Copiei do cara da net. Bem bom demais. E eu ainda fiquei de adicionar inteligência. Por quê? Para você poder jogar contra o computador. Fiz isso? Não. Não importa? Não. Só que aqui tá. Eu montei um passo a passo do que eu tinha que fazer. E esse passo a passo
eu montei baseado na abstraçãozinha que eu fiz aqui em cima. Não se enganem, galera. O jogo da velha é muito mais complexo de fazer do que a calculadora. Só que a abstração ficou menor. Por quê? Porque eu já estava mais esperto no JavaScript. É aquele negócio que eu falei pro Vitor. Quanto mais esperto no JavaScript você tiver, mais você consegue chegar a ele para o português. Praticar essa questão da abstração, escrever, fazer pseudocódigo, fazer desenho. Nossa, cara, isso é importantíssimo. Tamo junto, Massa galera. demais, mano. Obrigadão, Valeu. mano. Valeu. Só força e até mais.